Nosso Itoki era um perdedor solitário que viu um ninja o espionando à distância e era perseguido todos os ninjas por uma misteriosa garota ninja chamada Kosetsu. Porém, Itoki decidiu fugir dela e começou a fazer parkour pela cidade. E quando nosso Caminhão-kun veio para reivindicar sua próxima vítima pro seu Isekai, Itoki cometeu o maior tabu dos animes e conseguiu saltar por cima do caminhão e escapar de sua ira. Nosso Caminhão-kun falhou, mano. Caminhão-kun falha pela primeira vez. Na manhã seguinte, Kosetsu volta a persegui-lo, mas quando ele chegou ao seu armário, ele encontrou uma carta de amor lá dentro, e pelo resto do dia ele continuou pensando na carta, até conhecer a garota. Mas antes de ver essa tier-list, você já deixou um like? Já fez um comentário? Se inscreveu no canal? Eu espero que sim, tá? E lembrando pra vocês que os membros recebem o vídeo antecipadamente, às vezes uma semana antes, tá? Uma semana de antecipação. Você tem ideia do que é isso? É uma semana, meu amigo. 7 dias na semana, 168 horas, 10.080 minutos. Eu lhe trago a informação. E melhor, sem nenhum anúncio. Puta pariu! Sem anúncio, meu amigo, vídeo sem anúncio, você sabe o quão maravilhoso é isso? É bom demais. Então, se você quiser ter acesso antecipado aos vídeos do canal, juntamente com não ter que ver anúncios, vira membro do canal, pô, seja um Notezete, faça parte dos membros. Venha, venha. Venha, faça parte. Que se apresentou como Satomi, mas quando Itoki tentou se apresentar, ela disse a ele que sempre o conheceu e achava que ele era o cara mais legal por ter conseguido a façanha de desviar do nosso querido caminhão. Porra, na moral, não se desvia, mano, do caminhão, velho. Quando você vê um caminhão acelerando a toda velocidade na sua direção, e cachau, tá ligado? Cachau, e você já era, porra. Você já acorda com uma tela de sistema na cara. Ah não, o sistema é manhwa, né? Você acorda em outro mundo, então. Ou na frente de uma deusa muito gostosa. Ou de um deus muito bonito. Sendo assim, ela pediu para ele ir na sua casa, já que os pais dela não estarão em casa. Eita! Dentro do quarto dela, Itoki olhou em volta de forma meio desconfortável, mas Satomi entrou com uma bebida para os dois e começou a tirar as roupas. Que isso, filha? Calma. Calma, filha. Já chega assim, pá. Já quer sabugar. Fazendo nosso garoto surtar. Ela o forçou a deitar, implorando para ele desenvolver um enredo com ela, mas quando ela se aproximou para beijá-lo, nosso menino a interrompeu e decidiu permanecer um protagonista de anime para sempre, um verdadeiro idiota. No entanto, ele começou a olhar em volta do quarto, esperando que ela estivesse apenas brincando cabaço. Ele olhou embaixo da cama e viu 2 olhos brilhantes olhando para ele. Enquanto ele caía para trás, seu rosto foi cortado com uma faca e 3 ninjas pularam para dentro do cômodo. E Satomi tentou cortar sua garganta. Uma faca voou para dentro do quarto, explodindo uma bomba de fumaça. Kosetsu então apareceu e puxou Itoki enquanto sentava a bicuda nos ninjas. Ela o jogou pela janela e felizmente ele caiu em uma rede e foi resgatado por uma senhora. Enquanto o carro acelerava, Itoki começou a gritar, mas a moça disse a ele para ficar em silêncio. Essa era Ayaha. Essa é Ireha e ela trabalha com a mãe de Itoki na loja. Depois de perceber quem eles eram, Itoki perguntou para onde estavam indo. Então Mitsu conta que é para um lugar longe da cidade. Porém, o Jeep entrou em seu caminho e enquanto eles atravessavam a estrada, o Jeep soltou um tipo de poeira na janela deles e jogou espinho em seus pneus, os fazendo bater na parede. Quando Itoki acordou, Ireha o puxou para fora do carro e lhe disse para voltar pela estrada de onde vieram, enquanto eles continuavam lutando contra a força adversária. Itoki começou a correr, se perguntando como o diabo se meteu nessa confusão. Depois de correr o dia e a noite toda, ele percebeu que estava perdido e não conseguia encontrar o caminho de volta. De repente, as luzes se apagaram nas ruas e em toda a cidade, deixando Itoki vagando na escuridão. Mas felizmente um policial apareceu atrás dele e enquanto Itoki tentava repetir sua história, um ninja apareceu atrás do homem e cortou sua garganta. Itoki ficou horrorizado e começou a recuar, mas acabou batendo em outro ninja, que o jogou contra a parede. Com Itoki amordaçado e amarrado, ele fechou os olhos pronto para desistir. No entanto, Tokisada apareceu diante deles, fumando seu cigarro. Quando contou ao policial assassinado que cortaria sua cabeça, o homem rapidamente se levantou e aparentemente ele era um deles. As luzes se acenderam novamente nas ruas e em um flash, Tokisada teletransportou-se para perto de Itoki, fazendo os ninjas recuarem de medo, mas eles começaram a atacá-lo, enquanto ele se transformava no próprio ninja.
Depois de algumas horas, Tokisada gritou com Itoki para acordar e quando fez isso, ele começou a se perguntar onde eles estavam e Tokisada disse a ele que eles estavam na casa de sua família. Dentro da casa, Itoki viu todos se curvando no chão enquanto sua mãe entrava na sala. Ele parecia chocado ao vê-la e quando ele a chamou de mãe, ela disse para chamá-lo de chefe. Ela parecia fria e essa visão dela deixou Itoki com medo. Ela começou a contar a ele que eles são um clã de ninja da Vila Iga, que viveu em paz há décadas, usando a loja como fachada para suas atividades. No entanto, o clã Kuga, conhecido por ser o clã mais poderoso do mundo, estavam procurando destruir sua vila e aniquilá-lo, já que ele era o próximo na linha de sucessão para governar a Iga. Depois de dizer essas palavras, ela pediu para que ele se tornasse um ninja e ajudasse a lutar por sua vila. Mas Itoki ainda não quis aceitar, então Tokisada começou a arrastá-lo para fora. Enquanto isso, do lado de fora, Tokisada disse a ele que suas escolhas eram se tornar um ninja ou virar picadinho para o clã Kuga, ou seja, deve ser... Enquanto Itoki gritava sua frustração com ambas as opções, seu tio pergunta se ele preferiria ser enviado para um país distante até um novo sucessor ser escolhido. No entanto, Itoki estava com medo de ficar longe da sua mãe, então quando ele começou a chorar, ele finalmente concordou em se tornar o próximo líder. Enquanto isso, em uma cabana distante, Satomi e o Homem Estranho perceberam que Itoki havia sido levado para a Vila Iga. Então eles decidiram espelar? Eu digo que só tá uma merda. Eles decidiram... Eles decidiram... Ah, mano, que merda. Eles decidiram... Calma. Eles decidiram esperar pela próxima oportunidade de eliminá-lo. Na manhã seguinte, quando Itoki acordou, viu Ireha esperando do lado de fora do seu quarto, que ficou aliviada ao saber que ele estava seguro. Depois de algumas horas, ela mostrou a ele um vídeo da escola ninja, para onde eles esperavam mandá-lo, mas Itoki ficou surpreso que parecia uma escola normal. Ireha diz a ele que o exame de admissão será em apenas alguns dias, o que o deixa um pouco surpreso. Alguns dias depois, Itoki retornou para casa e enquanto jantava com sua mãe, resolveu perguntar sobre a morte de seu pai, já que ele era o ex-líder do clã deles. Mas Yumika, sua mãe, achou que era melhor não desenterrar o passado e disse para ele não pensar nisso. Na manhã seguinte, Tokisada e Kosetsu chegaram para buscá-lo para o exame, mas Itoki achou que ele não estava pronto e começou a perguntar se ele deveria praticar alguns jutsus de fogo. カトンの術なんだよそれ水遁の術 てか俺のコーヒー Kosetsu disse a ele que não havia técnicas como essa, mas Itoki pensou que ela estava tentando enganá-lo. Algumas horas depois, eles chegaram ao shopping para fazer o exame de Itoki, e enquanto eles entravam, Itoki pensou que parecia uma loja normal. Então Kosetsu cita a ele o código secreto para a atendente, e depois de dizer, ela os leva a uma passagem secreta. E enquanto eles passavam pela mesma, eles chegaram a uma sala cheia de rostos maldosos. Mas alguns minutos depois, o examinador chegou, dizendo que o teste era um desafio de esconde-esconde e que eles tinham que se encontrarem em poucos minutos. Quando chegou a hora de começar, Itoki percebeu que sua parceira do exame era Satomi, que estava disfarçada. Depois que ela entrou na loja, o examinador disse a Itoki para começar a procurar por ela, e logo um homem aleatório começou a caminhar em sua direção com uma faca. Mas Tokisada o puxou para o corredor, torcendo seu pescoço e fingindo ajudá-lo na loja. Ei, rapaz, não pode dormir, mano. Não durma na hora do serviço. Enquanto Itoki estava com medo de que seu tempo estivesse acabando, Kosetsu disse a ele que um grupo de ninjas estava tentando matá-lo, então ele sugeriu fugir. Mas ela sabia que ele falharia no exame se fosse embora. Uma garotinha começou a caminhar em direção a eles, com um balão que estourou com a kunai voando até Itoki, mas Kosetsu a bloqueou. Satomi sorriu e enquanto Kosetsu procurava, ela se tornou invisível e desapareceu. Kosetsu disse a Itoki para ficar atento e começou a correr para procurá-la. Depois de um minuto, ela chegou em uma passagem e encontrou Satomi esperando por ela. Enquanto ela corria em sua direção, Kosetsu veste seu traje ninja e desviou de seus ataques, dando uma joelhada nas suas costelas e um chute. Kosetsu entrou em uma nova passagem procurando por ela, mas Satomi se tornou invisível e pulou em sua direção para golpeá-la. No entanto, dois outros ninjas pularam no corredor e a prenderam lá dentro, permitindo que Satomi escapasse. Enquanto isso, Itoki esperava com medo e quando Satomi
começou a correr em sua direção, ele usou o extintor de incêndio, o que disparou o alarme, fazendo com que todos corressem para fora, e quando os sprinklers ativaram, Satomi se tornou visível, mas quando ela sacou sua faca e avançou na direção dele, acabou sendo chutada para trás por Kosetsu. Imediatamente, 2 agentes a pegaram, e quando começaram a levar embora, Itoki pensou em tocá-la e passar no teste, mas outro agente disse a ele que o teste já havia terminado. Algumas horas depois, Tokisada disse a Itoki que ele foi reprovado no exame e teria que se esconder até o ano seguinte. Mas assim que diz isso, ele recebe uma ligação e diz a Itoki que ele foi aceito na escola, o que o deixa surpreso. Depois de algumas semanas, Itoki estava pronto para partir para a escola e enquanto ele viajava pela cidade, ele pensou que nunca mais voltaria para casa. Logo ele chegara até a estação de trem e Tokisada acenou para se despedir. Um trem parou diante deles e enquanto viajavam nele, Itoki notou a linda paisagem que tinha. Chegando na escola, Itoki conheceu uma linda garota que se apresentou como Ryoko, mas depois de um tempo, ela começou a sair com seus amigos e Itoki se despediu, mas Kosetsu chutou, dizendo para ele andar logo. Depois de alguns minutos na escola, Itoki percebeu que Kosetsu havia desaparecido do seu lado e quando ele começou a chamar por ela, um grupo de jovens estudantes esbarrou nele e eles estavam prestes a quebrar seus dentes. Só que uma garota correu até ele, fingindo conhecê-lo, e o afastou dos meninos. Ela pensou que ele era um novo aluno e o aconselhou a evitar aquele tipo de gente. Essas porra aí, evita esses merda aí, tá ligado, meu mano? Ela se apresentou como Kirei e pediu para ser sua amiga, e selaram isso com um aperto de mãos. E depois de alguns minutos, Kirei percebeu que Itoki estava na sua sala, então ele decidiu apresentá-la a Kosetsu. Enquanto eles tentavam conseguir seus vales refeição, Kirei mudou a mão de Itoki para a refeição ninja, que acabou sendo um pequeno pedaço de comida. Itoki olhou para o outro lado do refeitório e viu os meninos que ele havia conhecido antes. Conhecido. Então Kirei disse a ele que eles eram do clã Kuga, o mesmo clã que estava tentando matá-lo. De repente, um dos meninos se levantou da mesa e perguntou se Itoki queria lutar. Seu nome era Hiruma, e enquanto ele continuava gritando com eles, Kirei imediatamente saiu correndo. Pernas pra que te quero. No entanto, outro garoto disse para ele ficar em silêncio. Ele era Suzaku, o único filho do membro mais poderoso do clã, e disse que a família de Itoki assassinou seu líder, e tudo que ele desejava era vingança. Mais tarde, Itoki, Kosetsu e Kirei chegaram ao dormitório, e enquanto caminhavam para dentro, Kirei aconselhou Itoki a evitar Suzaku o quanto ele pudesse. Naquela noite, em seu quarto, Kosetsu entrou para dizer a ele que ela sempre o protegeria de todos, mesmo que isso o deixasse desconfortável. No dia seguinte, uma instrutora disse aos alunos que eles estariam aprendendo a usar seus trajes e núcleos ninja, mas Itoki nunca tinha ouvido falar deles antes, então ele assistiu Kosetsu ativar seu traje e assim ativou o seu. Quando a docente disse a eles para correrem pela ilha em busca do prêmio, os alunos rapidamente saíram pulando da montanha, porém Itoki descobriu que não conseguia se mover com o traje, e Kosetsu decidiu ignorá-lo e começou a correr. Felizmente, Ryoko o encontrou e começou a mover as mãos pelo seu traje. Ela disse que o mesmo estava muito apertado para ele, e quando ela o empurrou, ele começou a correr. Mas depois de um momento, ele caiu no chão. Enquanto isso, Kosetsu e Suzaku estavam subindo até o telhado, mas o garoto de repente caiu em sua direção e a acertou com um chute, mas por ter bloqueado ela começou a cair. Felizmente conseguiu se segurar na parede. Assim que Suzaku reivindicou seu prêmio, Kosetsu também reivindicou o dela. Itoki e Ryoko estavam correndo por uma ponte até que viram Suzaku correndo em direção a Itoki para atacá-lo e assim saltou para golpeá-lo. Porém, Kosetsu socou para longe e ele começou a correr novamente. Depois de atravessar a ponte, Itoki encontrou um núcleo quebrado e decidiu descobrir de quem era. E percebeu que era de Kirei, que já estava espancada e seu prêmio foi roubado dela. Então Itoki decidiu ajudá-la e recuperá-lo. Quando o grupo de valentões encurralou outro aluno, Itoki se aproximou deles, exigindo o prêmio de Kirei. Quando percebeu que eles nunca iriam devolvê-lo, ele correu em direção ao líder, mas ele saltou, fazendo com que Itoki batesse na parede. Tchau! O líder o derrubou mais uma vez e quase destruiu seu núcleo, mas ele rapidamente rolou para longe. Itoki correu em sua direção novamente e quando ele o agarrou, o menino puxou seu cabelo e o jogou para longe. Que é isso, gente?
golpe baixo, mano. Ele pisou na cabeça de Itoki, pronto para esmagá-lo, mas o diretor apareceu diante deles e disse a eles para voltarem para a tarefa. Em pouco tempo, Itoki devolveu o prêmio de Kirei, pois ele foi capaz de roubá-lo de volta antes de ser jogado, e enquanto ele ajudava a chegar na ponte, eles encontraram Ryoko retornando, e Itoki pediu para ela ajudar Kirei no caminho de volta, e logo se apressou para terminar sua tarefa. Porém, quando chegou, encontrou o mestre comendo o que sobrou dos prêmios. No dia seguinte, quando Itoki foi pegar seu cartão de refeição, um grupo de valentões ameaçou espancá-lo, e Kosetsu decidiu ficar do seu lado para apoiá-lo. E enquanto tentavam comer, Kirei e Ryoko se juntaram a eles na mesa. Mais tarde na aula, a professora contou aos alunos sobre um teste que eles terão que fazer para provar suas habilidades como ninjas, mas Itoki não sabia do que ela estava falando. Então, depois da aula, ele pediu para Ryoko lhe ensinar como usar artefatos ninjas, pois ele pensou que teria que se defender na batalha. No entanto, Kirei o surpreendeu e disse a ele que o teste era entrar furtivamente em seu escritório para roubar as respostas do cofre. Naquela tarde, enquanto Ryoko estava mostrando um dispositivo ninja, ela começou a contar a ele sobre o seu sonho de continuar como ninja para sempre, mas seu pai queria que ela se tornasse uma esposa obediente depois de deixar a escola. Isso a deixou triste e ela pensou em nunca mais voltar para casa. À noite, ele questionou por que foi escolhido para ser o próximo líder de seu clã, já que pensava que não merecia estar na posição. Então Kosetsu disse a ele que o clã estava apenas procurando alguém para passar a liderança, e não importava se o líder não pudesse trocar sua própria fralda. No dia seguinte, enquanto Itoki e seus amigos estavam planejando uma maneira de invadir a sala da professora, dois meninos pediram para se juntar a eles, dizendo que depois de ver Itoki enfrentar os valentões durante sua tarefa, eles pensaram que ele era um modelo perfeito, então Itoki decidiu aceitá-los em seu grupo. Naquela noite, na escola, Itoki e seus amigos se esgueiraram pelo corredor em direção à sala dos professores. Ryoko deu a ele um drone para espioná-la, e quando ele a jogou, ele voou para dentro do escritório, olhando para o cofre e as chaves. Mas ao retornar, ele se espatifou na porta, alertando a docente imediatamente. Os alunos começaram a saltar para fora da janela, mas o gancho de Itoki se soltou e ele começou a cair. Mas para sua sorte foi pego no ar e puxado para cima antes que a professora o visse. Quando a professora começou a perseguir Kirei, ela jogou uma bomba de fumaça e saiu correndo e gritando de medo. Dentro do escritório, Itoki e Ryoko descobriram que a chave do cofre havia desaparecido, e em pouco tempo, um grupo de valentões começou a espancar o amigo deles. Então Kosetsu correu para salvá-lo. Com medo de ser pega pela professora, Ryoko decidiu hackear o sistema de segurança e finalmente conseguiu roubar as respostas. Porém, no dia seguinte, na aula, enquanto se preparavam para fazer o teste, eles descobriram que as respostas eram falsas e eles estavam literalmente ferrados. Estavam na pindaíba. Após o teste, Hiruma e sua gangue riram deles, até porque eles tinham trocado as respostas do cofre antes de chegarem. No dia seguinte, Itoki e seus amigos começaram a limpar a escola como punição por não ter passado no teste, mas Kosetsu de repente o puxou para o lado e lhe disse que havia um infiltrado entre eles que estava trabalhando para Suzaku e seus amigos e havia trocado as respostas do cofre para esmagá-los. E com essas palavras, Itoki começou a suspeitar de todos eles. Pouco manipulável, menino. Porra! No dia seguinte, a professora da turma contou a ele sobre os exames que acontecerão nas próximas semanas, que geralmente eram atividades extremas que podiam os levar à morte. Itoki percebeu que suas palavras diziam a verdade e imediatamente ficou com medo. Então, depois da aula, ele perguntou se ele poderia pular o exame, já que mais da metade dos alunos estavam tentando eliminá-lo. Mas Ryoko disse que ele só conseguiria ser expulso da escola por ser um fracote nojento. Que isso, gente? Vocês são hater, pô. Vocês não são amigas não, mano. Qual foi? Vocês odeiam o moleque, pô. Caralho. Acho que eu vou acabar fazendo sem voz, mano. Enquanto andava pelo corredor, Itoki e Kosetsu encontraram Suzaku, que prometeu matá-lo no exame. Mas eles apenas o encararam, enquanto ele seguia seu caminho. Vai em paz, irmão, não volte nunca mais. Naquela noite, quando seus amigos decidiram criar um plano para o exame, Itoki disse a eles que estava indo para a cama, refletindo que com um espião no meio deles, todos os seus planos basicamente iriam pelo ralo. Entretanto, quando Itoki e Kosetsu começaram a sair, Kyoko correu até ele e lhe entregou uma máscara especial que mudaria seu rosto sempre que ele quisesse. Ela pensou que ele precisaria disso no exame e o forçou em sua mão mesmo depois que ele recusou. Quando Itoki
Itoki e Kosetsu entraram em sua sala, ela disse a ele que aniquilaria Suzaku durante o exame, mas Itoki estava preocupado que seria muito perigoso para ela. No entanto, ela parecia determinada a cumprir seu dever, lembrando a ele de que ela é sua protetora, e saiu do quarto. Bateu no peito e falou: deixa com a mãe, porra, deixa que eu resolvo, caralho. Naquela noite, enquanto caminhava pela rua, Itoki encontrou o mestre e foi convidado a tomar um chazinho, um chá de miápica. Enquanto bebiam no terraço, o mestre começou a contar sobre seu pai, dizendo que o conheceu há vários anos e contou que Itoki era igual a ele. Porém, Itoki não estava com vontade de conversar, então ele agradeceu pelo chá e saiu. No dia seguinte, enquanto Itoki estava procurando por Kosetsu, ela então pulou na sua frente e disse para roubar o núcleo de seu traje. Enquanto ele tentava, ela se esquivava, mas o menino investiu novamente e acabou sendo jogado no chão. Kosetsu pensou que ele não tinha habilidade e o desafiou a roubar o núcleo dela, e já que ele era muito beta para aceitar, Sai daí! Você não pode comer o seu barriga. Mas ele falou que gostava. Nossa! então ele começou a fugir, como Kosetsu o havia instruído a fazer. Depois do treino deles, Kosetsu lhe mostrou um mapa, explicando seus planos para o exame e desenhando um círculo ao redor do alvo. Quando ela estava pronta, ela amassou o papel e jogou no lixo, e o puxou para fora para treinarem mais. Quando o dia chegou, os alunos esperaram em prédios abandonados, até que o sinal soou, sinalizando o início do exame. Kosetsu começou a correr, e logo um grupo de ninjas de Kuga chegou procurando por Itoki. Eles chutaram a porta, mas quando eles correram para dentro, eles foram atingidos por um gás poderoso e começaram a desmaiar. Itoki e Kosetsu fizeram essa armadilha e estavam satisfeitos que seus planos estavam funcionando. Com apenas um sobrevivente restante, Itoki o confrontou e percebeu que ele era o espião em seu grupo, que os havia guiado até ali através do mapa de Kosetsu. Entretanto, ele logo começou a se desculpar, e com isso, nosso garoto não tinha certeza do que fazer, pois ele estava começando a sentir pena dele. Depois de alguns minutos, Henry chegou. Henry. Hiruma chegou procurando por Itoki, mas o menino tentou se aproximar furtivamente dele enquanto se jogava para pegar seu núcleo, e por pouco se esquivou de ser esfaqueado. Quando ele se levantou, a máscara de seu rosto rachou, revelando que ele era Itoki disfarçado. No entanto, Hiruma começou a sorrir, e enquanto tirava sua própria máscara, ele revelou que era Suzaku o tempo todo. Enquanto isso, Kosetsu encontrou Suzaku sozinho, mas ele também começou a tirar a máscara e revelou que era Hiruma. Aparentemente, eles trocaram de lugar. Os ninjas Kuga atacaram, mas ela os bloqueou e extraiu o poder de seu núcleo para cortá-los. Hiruma percebeu que eles não conseguiriam vencê-la, então ele detonou uma bomba, explodindo todos. Ao mesmo tempo, Itoki estava fugindo de Suzaku. Quando ele foi chutado no chão e arremessado para trás, Itoki jogou uma kunai nele, e ele a pegou e o acertou na perna. Ele o puxou para cima e lhe deu um soco em seu rosto, mas ele começou a correr novamente. Então Suzaku foi atrás dele, faminto por vingança, e quase o esfaqueou. Itoki caiu através das árvores e continuou correndo. Em pouco tempo ele foi chutado no chão e uma kunai foi jogada em suas costas, antes que o jovem perturbado sacasse sua faca e voasse para esfaqueá-lo. Mas ele errou quando Itoki rolou para longe, determinado a ir embora. Ele pensou que sua morte despertaria mais desejo de vingança e logo começou a correr novamente. No entanto, o maluco tinha certeza de que matar Itoki traria a ele uma paz estranha e seu sangue daria um bom ensopado, então ele correu atrás dele. Itoki estava sem fôlego enquanto corria assustado e esgotado, mas quando Suzaku saltou sobre ele, ele criou uma fumaça e desapareceu. Kunais começaram a voar em sua direção, mas ele bloqueou todas elas. Itoki aproveitou essa distração e rapidamente cortou o núcleo de seu traje. Suzaku perdeu seus poderes e percebeu que era tarde demais para ele lutar. Porém, Itoki não pensou em matá-lo, e quando o barulho estridente anunciou o fim do exame, Itoki desmaiou no chão. Vários dias depois, ele acordou em um hospital com todos os seus amigos olhando para ele, felizes por vê-lo vivo. Mas Kosetsu desmaiou imediatamente por causa da exaustão, pois o esperou em sua cama durante todos esses dias sem dormir. 万が一があったら甲賀を皆殺しにする。
Algumas semanas depois, eles visitaram a casa da família de Itoki durante o feriado, e Itoki mostrou a Ryoko e Kirei um quarto onde elas poderiam ficar. No entanto, assim que ele saiu, Kirei começou a bisbilhotar pela casa, procurando encontrar suas armas secretas e armadilhas antes de chamar por um pássaro. Um passarinho. Piu, 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 piu. Um momento depois, o pássaro chegou na casa de Suzako, revelando uma mensagem secreta de Kirei sobre a casa de Itoki. Enquanto isso, Itoki e sua família chegam em um hospital para verem o marido de Ireha, que estava inconsciente há vários anos, após um acidente onde trabalhava para a mãe de Itoki, como um ninja de seu clã, e ela se sentiu responsável por seu estado atual. Naquela noite, Itoki e sua mãe limparam o túmulo onde seu pai foi enterrado, e eles iam ali todos os anos em homenagem à sua memória. Embora Itoki mal conseguisse lembrar dele, ele pensou que ele devia ser um bom homem, já que todos falavam tão gentilmente dele. Logo, Yumika começou a contar sobre seu pai, que foi assassinado enquanto tentava proteger a Vila Iga de invasores. Ela pensou que o clã Kuga era o responsável e esperava que Itoki não tivesse o mesmo destino. No dia seguinte, Itoki e seus amigos chegaram à loja para comprar alguns produtos. No entanto, eles logo descobriram que todos eram ninjas do clã Iga. Mais tarde naquele dia, quando chegaram ao rio na esperança de pegar alguns peixes, Itoki viu as garotas em roupas deslumbrantes e começou a gaguejar ao vê-las. Kosetsu entrou na água e quando viu um peixe, ela o jogou direto no balde de Itoki e em poucos minutos todos começaram a pescar. Enquanto pescava, Kirei começou a contar a Itoki sobre o seu clã e que eles eram considerados irrelevantes para outros clãs. Então restavam apenas alguns deles e não tinham uma aldeia própria. Quando Itoki percebeu que ela estava começando a parecer triste, ele a encorajou a se sentir feliz consigo mesma. Afinal, ele sabia que ela era uma boa pessoa e só estava ali por causa dela, e então a agradeceu. Logo todos eles voltaram para casa, com seus baldes cheios, e enquanto todos se moviam para preparar o banquete, Tokisada apareceu atrás de Itoki. Ele estava ausente há algum tempo e estava feliz por voltar para casa, e como era a primeira vez de Itoki na festa, ele decidiu contar a ele como tudo começou. Depois que seu pai morreu, sua mãe fez um trabalho duro, decidindo se tornar a nova líder do clã. Sua decisão salvou a Vila Iga da extinção, e agora todos a amam e morreriam por ela em batalha, e esperava que Itoki aprendesse com ela. Enquanto eles aproveitavam a festa, Tokisada começou a cantar por estar bêbado, então Kosetsu bateu na cabeça dele, o colocando direto para dormir. Itoki e Yumika começaram a sair da sala para conversar em outro lugar, então Kirei decidiu espioná-los. No entanto, o homem a parou e começou a falar sobre Itoki, e que ele pensava que ela era a maior santa do mundo depois do Papa Francisco, e de alguma forma, suas palavras a fizeram se arrepender de seus pecados. Dentro da sala, Yumika começou a contar a Itoki todos os seus segredos e porque eles eram o clã ninja mais poderoso do mundo. Revelou os maiores segredos da vila e que eles só poderiam ser passados ao próximo líder do clã. Uma semana depois, Kozo correu até Itoki e seus amigos, avisando a eles que a academia estava fechada porque muitos alunos estavam misteriosamente desaparecendo. Mais tarde naquele dia, eles foram informados sobre uma reunião do Comitê Ninja que só acontecia uma vez a cada várias décadas para decidir o futuro de cada clã, e no dia seguinte, Yumika começou a sair para a reunião, prometendo retornar assim que terminasse. Na reunião, Yumika, Tokisada e Kozo encontraram os líderes dos outros clãs, e então Hayato, o policial do comitê, começou. Eles logo descobriram que alguns líderes de clãs estavam faltando na reunião, justamente os clãs que apoiavam Yumika e sua vila. E quando ela começou a perguntar o que aconteceu com eles, ela pensou que o clã Kuga era responsável pelo seu desaparecimento. Hayato disse que o clã Kuga estava procurando começar uma guerra, aniquilando todos os clãs ninjas do mundo, para roubar seus recursos para si próprios. E desde o início a reunião do comitê foi feita com a intenção de prender os líderes que estavam causando caos. Ele decidiu prender o próprio líder do clã e outro clã apoiou sua prisão. No entanto, outro policial do comitê chegou e começou a acusar Yumika de eliminar o líder da Kuga. Ele mostrou um vídeo do assassinato e concluiu que um membro do seu clã cometeu essa atrocidade e imediatamente exigiu sua prisão. Mas Tokisada estava no seu caminho, pronto para matá-lo naquele instante. No entanto, Yumika o deteve e começou a segui-los. Até porque quem não deve não teme, né? Infelizmente não é assim que funciona no mundo ninja, meu irmão. Tá fudida, fia.
Naquela noite, depois que Itoki foi informado sobre a prisão de sua mãe, ele pensou que seria melhor tomar o lugar dela, e no dia seguinte, com todos os moradores reunidos, Itoki se declarou como um novo líder. Porém, no dia seguinte, enquanto esperava as notícias sobre Yumika, Tokisada apareceu na porta e convocou Itoki Kosetsu para uma reunião privada. Hayato havia sido morto e Genji, que prendeu Yumika na reunião, trabalhou para o clã Kuga e estava querendo eliminá-la, já que o clã Kuga estava determinado a descobrir seus segredos. Em uma reunião mais tarde naquele dia, os moradores sugeriram resgatar Yumika antes dela ser executada, mas os outros estavam com medo de irritar o comitê. Tokisada pensou que o comitê estava do lado do clã Kuga e se ofereceram para eliminá-los enquanto dormiam, mas os outros estavam com medo de começar uma guerra. Então todos começaram a olhar para Itoki, esperando ouvir sua decisão. Porém, quando o viu olhando para o chão como se estivesse muito confuso, Kosetsu prendeu com uma faca, tendo visto o suficiente da sua estupidez. Ela pensou que aniquilá-lo seria o melhor para todos, afinal, ele não servia para nada. Eu tô na TV na sala, para de gritar. Desde que Yumika a adotou quando ela era uma garotinha e a criou como se fosse sua própria filha, ela se tornou a sua única família. Então Kosetsu estava determinada a salvá-la daqueles filhos da puta e estava procurando tomar a decisão sozinha, já que Itoki era muito mole para isso. No entanto, Itoki tomou sua decisão de macho, e quando ela o soltou, ele começou a tossir e logo concordou em resgatar sua mãe. Mesmo que essa decisão os lançaria em uma guerra com o comitê. Enquanto isso, na base do clã Kuga, Suzaku chegou ao escritório do líder do clã, tendo sido informado por Kirei sobre os planos para resgatar Yumika. Ele pensou que esta era a oportunidade perfeita para aniquilar todos da aldeia, já que Kosetsu e Tokisada estarão ambos fora para o resgate, e rapidamente declarou seu desejo de liderar o ataque. Na casa de Itoki, Kirei disse a ele sobre as notícias na cidade, sobre um ataque que estava fazendo todo mundo correr. Mas eles não tinham ideia do que isso significava. Naquele momento, Kozo chegou e contou que o clã Koga estava vindo para eliminar todos na aldeia e que as notícias pela cidade eram apenas uma versão de ataque iminente. Um momento depois, o velho abriu uma porta secreta na sala, que os manteria momentaneamente seguros, e Toki parecia estar preocupado. Enquanto isso, Kosetsu e Tokisada chegaram à prisão para resgatar Yumika, e depois de fingir que se perderam, Kosetsu rapidamente colocou segurança para dormir. Imediatamente eles colocaram seus trajes ninjas e correram pela prisão. Kosetsu chutou a janela e jogou uma bomba de fumaça, e os dois passaram correndo pela segurança, bloqueando seus ataques e os derrubando no chão. Logo eles chegaram na cela de Yumika e depois de dizer a ela que Itoki ordenou seu resgate, Kosetsu chutou a porta. No entanto, assim que eles correram para fora, eles se depararam com aquele canalha e um novo conjunto de seguranças. Tokisada disse a Kosetsu para resgatar seu chefe, então ela lançou uma bomba de fumaça e desapareceu com a distração, enquanto Tokisada empalava os homens antes que eles pudessem correr atrás delas. Enquanto isso, na Vila Iga, Itoki tentou esfaquear um robô, porém outro veio pulando em sua direção, mas ele se esquivou por pouco e observa que ele saltou para fora de vista. Quando o outro lutador enfrenta dois robôs, um saltou para trás e empalou seu joelho. Ai, que anime ruim de narrar, mano, vai tomar no cu. Mas ele o esfaqueou, e outro saltou em sua direção com uma kunai, mas parou e começou a pular em volta pela escuridão, e logo eliminou o último. Na casa de Itoki, eles descobriram que o clã Kuga estava lutando contra eles usando robôs e que era apenas questão de tempo até que os robôs violassem as defesas e encontrassem uma maneira de entrarem. Itoki sugeriu evacuar todos para a casa da família, mas Ria pensou que esse era um tiro no pé. Enquanto começavam a se perguntar por que os robôs não estavam atacando com todas as suas forças, Kirei pediu para ver um dos robôs. Um momento depois, Kuzo colocou um robô no chão diante deles e Ryoko começou a desparafusá-lo. Quando ela terminou, descobriu que os bots estavam com bateria fraca e só conseguiam funcionar por meia hora. Itoki percebeu que explodir os carregadores era a única maneira de vencer a batalha. Assim que Ria pegou a localização dos carregadores, ele decidiu correr o risco de destruí-los. Ryoko decidiu segui-lo, já que seu pai criou esses robôs. Enquanto isso, na prisão, Tokisada havia matado todos os seguranças e estava procurando matar Genji. Linguiçal o tal do Genji. Mas outra equipe do comitê chegou, liberada pela nova oficial Shione, com quem ela havia trabalhado antes de seu assassinato, e descoberto que Genji matou o antigo oficial. Ela comandou sua equipe para prendê-lo, mas quando dois dos homens saltaram em sua direção, ele pegou suas mãos no ar, determinado a não ser pego. No entanto, Tokisada o agarrou por trás e colocou sua bunda para dormir, e então foi embora.
Ao mesmo tempo, Kosetsu e Yumika chegaram em uma montanha e descobriram que a vila estava sob ataque do clã Kuga. Quando Kosetsu pensou que era melhor eles ficarem longe da vila, Yumika disse a ela que queria lutar pela aldeia. Enquanto isso, dentro da aldeia, Itoki e Ryoko encontraram os carregadores e Itoki sugeriu explodi-los, pois com a maioria das forças Kuga ausente no momento, ele pensou que essa era a única chance de destruí-los. Então Ryoko deu a ele as bombas que ela fez, que certamente explodiriam tudo em pedacinhos. Eles pensaram em colocar as bombas nos carregadores, mas o problema agora era chegar perto o suficiente, sem serem descobertos. Então Ryoko mostra a ele uma bomba que desligará os robôs por alguns segundos. Quando eles estavam prontos, Itoki correu para fora do mato em direção às máquinas e Ryoko jogou a bomba, fazendo com que os bots congelassem. Mas naquele instante, Itoki foi chutado por Suzaku, que estava procurando eliminá-lo como no exame. Imediatamente, Itoki jogou um disco no ar e Ryoko derrubou Suzaku. E Itoki volta a correr novamente, procurando colocar a bomba no carregador. Porém, todos os robôs ganharam vida e o pegaram imediatamente junto com Ryoko. Só que de repente uma máquina pegou a bomba dele e começou a correr em direção aos carregadores. Mas Hiruma correu atrás dele e o derrubou no chão. Ele descobriu que a bomba já estava lá. Aproveitando sua chance, Itoki direcionou o disco para bater na bomba, explodindo tudo em seu caminho. Um momento depois, Ryoko ajudou Itoki a seus pés e quando eles tentaram sair, ele voltou para a pessoa deitada no chão e quando a máscara dela quebrou, eles descobriram que ela era Kirei. Ela fingiu ser um bot e ajudou a colocar a bomba no carregador como forma de compensar por sua traição. Quando os bots começaram a ganhar vida, Itoki carregou Kirei em seus braços e começou a correr. Pernas pra que te quero? Na casa de Itoki, Yumika e Kosetsu chegaram e estavam felizes por ver todos seguros. Mas de repente Kosetsu começou a se mover e gritar como se estivesse agoniada de dor. Em pouco tempo ela segurou a garganta de Yumika, ameaçando matá-la e exigindo saber onde o núcleo secreto estava escondido. Ela levou Yumika para o seu quarto e a empurrou no chão, enquanto seus olhos brilhavam como se ela estivesse possuída por algum espírito maligno. Ela apontou sua kunai para Yumika, mas ela ficou bravamente diante dela e levou o golpe no rosto. Porém, ela se aproximou dela, colocando a kunai de lado e tirando a máscara de Kosetsu para perceber que ela estava mordendo o lábio com força, lutando para se liberar do controle sobre sua mente. Yumika pensou que algo estranho estava acontecendo com ela, mas todos pensaram que ela era outra espiã do clã Kuga. E enquanto Yumika a segurava perto, Kosetsu começou a gritar novamente, lutando para recuperar o controle sobre sua mente e tentando ligar para sua mãe. De repente, ela caiu e Yumika correu até ela, mas quando ela tentou acordá-la, Kosetsu a esfaqueou com a kunai e tirou sua vida. Itoki e seus amigos chegaram e enquanto ele corria pela casa gritando por sua mãe, ele a encontrou caída no chão e correu até ela, mas era tarde demais. Imediatamente Kozo derrubou Kosetsu, perguntando por que ela matou Yumika, mas a menina não conseguia responder porque não sabia o que aconteceu com ela. Logo Tokusada correu e fica chocada a encontrar Yumika morta, e como ele viu Itoki chorar por sua mãe, ele pensou que seu pior medo havia se tornado realidade. No dia seguinte, Rie disse a Itoki que ele deveria assumir a responsabilidade total de ser o líder do clã, já que Yumika se foi. A vila estava esperando por sua decisão sobre como eles lidariam com o clã Kuga. No entanto, Itoki só conseguia se lembrar de como sua mãe havia morrido e como os aldeões tentaram salvá-la. E então, a frustração o fez gritar. Naquela noite, com todos reunidos, colocou o polegar no contrato e se tornou o verdadeiro líder do clã. Porém, ele não estava feliz e os aldeões começaram a exigir retaliação para o clã Kuga. Mas ele simplesmente os encarou. Um morador pensou que Kosetsu era a maior traidora por matar seu chefe e merecia ter sua cabeça decepada como um peixe. Mas Itoki ficou apavorado só de pensar nisso. Ela tinha sido sua protetora por vários anos e salvou sua pele de problemas mais vezes do que ele conseguia se lembrar. Logo, os moradores começaram a sugerir uma guerra total contra o clã Kuga, mas Itoki era muito covarde para decidir. Então, ele pediu outra reunião. Alguns dias depois, Ryoko e Kirei disseram a ele que estavam voltando para casa, mas como Itoki pensou que não veria elas novamente, ele sabia que ficaria muito sozinho. No dia seguinte, quando elas estavam saindo, Ryoko disse a ele para proteger Kosetsu, pois ela estava convencida de que algum experimento estranho
sonho aconteceu em sua mente. No entanto, Itoki não tinha certeza se poderia salvá-la de seu destino. Quando elas saíram, Tokusada convocou Itoki para dentro e o levou para uma casa separada, onde ele encontrou Kosetsu amarrada. Tokusada disse a ele que ela estava tentando ir de arrasta para cima desde que ela recuperou o controle de sua mente, e ele decidiu perguntar o que ela lembrava, mas nem ela conseguia lembrar de nada do que aconteceu. Ela ouviu um barulho terrível dentro da sua cabeça que a fez perder o controle, porém ela pensou que era um sonho, e quando ela começou a chorar, pediu a Itoki para eliminá-la, mas Tokusada disse que ela seria importante para eles em breve. Ele começou a contar a ela que seu pai era o líder do clã Kuga e que ela foi hipnotizada quando era mais nova, antes de ser abandonada na rua. O líder da Kuga esperava espionar a Vila Iga, fazendo com que Yumika a adotasse, e esperou vários anos antes de matá-la. Kosetsu perguntou por que ela não foi expulsa anos atrás, então Tokusada disse a ela que Yumika a amava como se fosse sua própria filha, e com essas palavras, Kosetsu começou a chorar, se culpando pela morte de sua mãe. Mas Tokusada pensou que outra pessoa poderia ter entrado furtivamente no quarto e assassinado, e enquanto ela chorava, Itoki a segurou bem perto. Alguns dias depois, os moradores compareceram à festa de despedida de Yumika, e mais tarde naquela noite, Itoki estava sozinho. E quando ele continuava olhando para sua foto, Suzaku apareceu atrás dele e começou a caminhar em direção ao santuário. Enquanto prestava suas últimas homenagens, ele perguntou se Itoki finalmente entendeu sua dor, e quando ele começou a se afastar... Babaca, né, mano? Cara... E quando ele começou a se afastar, ele o chamou de galinha. Então Itoki deu um soco em seu rosto e acabaram atravessando a janela. Itoki perguntou por que ele tinha essa obsessão louca por vingança, já que nem ele estava desejando vingança pela morte de sua mãe. Mas Suzaku só se importava em ver sua vila virar pó e rapidamente o empurrou, dizendo que sua alma amarga e podre estava além da redenção. Tá bom, Sasuke. Sasuke de cabelo vermelho. Irmão, teu problema é outro, que tu quer tua Sasuke. Teu problema é... Naquela noite, ele retornou ao santuário de sua mãe, triste e confuso, imaginando se ele era a pessoa certa para esse trabalho, pois estava preso entre a difícil escolha de proteger a aldeia e enviá-los para a guerra. Depois de alguns dias, Itoki chegou para outra reunião com seu clã e informou que ele iria passar seu núcleo secreto para o clã Kuga, em troca exigiria metade de seus recursos. Porém, os moradores pensaram que ele havia perdido a cabeça e precisava de uma longa soneca, mas Itoki disse a eles que sua decisão era a única maneira de proteger a aldeia e as pessoas que sua mãe tanto amava, e ameaçou expulsar todos que não o apoiassem, e começou a se afastar. Mas depois de alguns dias, Shione disse a ele que o clã Kuga não estava disposto a compartilhar seus próprios recursos e estava procurando atacar a vila novamente para pegar o núcleo. Enquanto isso, Kirei chegou à casa de Ryoko, que infelizmente foi queimada pelo clã Kuga. Ambas as suas aldeias foram incineradas e Kirei não tinha mais para onde ir. Dentro da casa, ela encontrou Ryoko, que estava trabalhando em uma bomba para explodir o clã Kuga. Mas Kirei pensou que era melhor ela se estabelecer e encontrar um marido. No entanto, ela logo começou a chorar, triste por ser a única que restou da aldeia. Com nada mais a perder, Kirei decidiu contar a ela que estava espionando para o clã Kuga e a ajudou no ataque à Vila Iga. Ela logo pensou que ela era uma traidora maldita e também começou a chorar. No entanto, Ryoko pensou que ela valia a pena ser redimida e decidiu abraçá-la. Valia a pena minha... Na vila de Itoki, o clã exigiu por sua resignação, dizendo que aquele fardo era demais para ele manter. Mas o garoto estava determinado a ser macho alfa e chamou sua posição de direito de herança. Naquela noite, o clã se reuniu do lado de fora, pronto para sequestrar Itoki e chutá-la à força para fora. Mas enquanto esperavam pelas ordens de Kozo, Ireha começou a correr em direção ao quarto de Itoki e logo percebeu que estava vazio. Quando ela começou a ler o jornal em sua mesa, Kozo entrou na sala, perguntando por que ela deixou seu cargo lá fora. E naquele momento, ele percebeu que foi ela quem matou Yumika e pretendia acabar com Itoki também. Imediatamente ela tentou cortá-lo, mas ele bloqueou e deu um tapa em seu rosto. Itoki havia lhe contado antes sobre um espião em seu clã e que este mesmo havia assassinado Yumika e queria que Kosetsu assumisse a responsabilidade por seu crime. Então, em uma tentativa de descobrir o espião, ele decidiu desempenhar o papel de rei desonesto e Kozo começou a perguntar por que ela havia decidido trair sua própria aldeia. Então ela lhe contou que o líder da Kuga havia prometido despertar seu marido com uma grande feitiçaria e agora que não tinha mais como, ela tirou a própria, Ao mesmo tempo, Itoki, Kosetsu e Tokikaze...
Oxi, calma, errei o personagem. Itoki Sada caminhavam em direção à base do clã Kuga, sabendo que eles estavam indo destruir sua própria aldeia, e eles esperavam destruir a deles em troca. No entanto, Itoki queria ser o cordeiro de sacrifício e pediu a Toki Sada e Kosetsu para retornarem à vila, mas eles não quiseram ouvir, e também pensaram que fariam um bom cordeiro e estavam determinados a apoiá-lo. Esse anime é muito ruim, mano, é muito ruim. É papo reto, esse anime é muito ruim, pô. Muito ruim, mano, muito ruim. Tipo, ruim. Dentro da base da Kuga, uma recepcionista apertou o botão de emergência e alertou a segurança, mas Itoki apenas pediu para falar com seu líder, e logo eles foram cercados por robôs, e Kosetsu pulou no ar chutando as máquinas e Itoki os cortou. Quando uma bomba explodiu, Ryoka apareceu na fumaça derrubando um bote e Kirei cortou o outro. Elas vieram para apoiá-lo e estavam procurando derrubar o clã Kuga. Kirei então decidiu se desculpar por espionar sua aldeia e rapidamente saiu correndo. Logo, eles se depararam com 3 inimigos e 100 robôs apareceram em seu caminho. Então Itoki extraiu o poder de seu traje e em um instante eliminou todos eles. Porém, ele caiu de exaustão, com um núcleo queimando em suas costas. Imediatamente, o clã Kuga atirou cordas nele. Mas Toki Sada entrou no caminho, fazendo com que Kosetsu criasse uma fumaça e o resgatasse rapidamente. Toki Sada os puxou para perto dele e derrotou antes de correr pela fumaça. Caralho, eu odeio esse tipo de anime, vai se fuder. Enquanto Itoki e Kosetsu caminhavam em direção ao escritório, eles encontraram Himura e um homem esperando por eles. Kosetsu decidiu lutar contra eles ela mesma, mas Suzaku apareceu atrás deles com uma chama. Enquanto ele queimava o chão, as chamas formaram uma parede, permitindo que Itoki e Kosetsu corressem. Logo, eles encontraram o líder Kido, e Itoki pediu a ele para ficar fora de sua propriedade em troca de seu núcleo, mas ele achou que não era o suficiente e queria o mundo inteiro para si e desejava ver todas as vilas ninjas queimarem até as cinzas. Como Itoki não tinha a intenção de matá-lo, ele sugeriu esperar que as forças de apoio chegassem. No entanto, Itoki começou a questionar por que ele causou o assassinato de sua mãe, e o cara lhe disse que ele era como se fosse um deus e escolhia quem vivia e morria. Essas palavras deixaram Itoki furioso, e quando seu núcleo começou a brilhar, ele tentou sacar sua espada, mas Kosetsu impediu ao perceber que o garoto estava tentando atacar. Então eles começaram a sair, e Kido ativou seu núcleo e atirou neles, mas Kosetsu bloqueou e foi levado embora. Kido continuou atirando em Itoki, mas ele correu desviando das explosões e foi jogado no chão. Itoki correu em sua direção, cortando com sua espada, mas o velho deu um soco nele e abriu um buraco na parede. Ele pensou que Itoki era um bebê que precisava trocar sua fralda, mas Itoki disse a ele que ele era um homem adulto e estava pronto para ter seus próprios filhos. E enquanto ele ataca novamente, o homem sacou sua arma, mas Kosetsu pegou, permitindo que Itoki cortasse seu peito. Porém, ele saiu ileso, enquanto ele bloqueia a espada de Itoki e o jogava para trás. Eles correram um para o outro, atacando com socos contínuos, ocasionando uma grande demonstração de poder. Enquanto Itoki o dominava, ele o atingiu com um golpe poderoso na lateral, mandando o chefe voando até a parede. Itoki lhe disse para se arrepender de seus pecados e comer um Big Mac todos os dias, mas o cara achava que nuggets tinham um gosto melhor. Então, quando eles começaram a sair, ele decidiu encerrar o debate, acabando com ele com uma bala, mas Toki Sada o esfaqueou no coração. No entanto, Shione correu para dentro naquele momento, esperando prender o líder da Kuga, mas o encontrou morto. Então Toki Sada se despediu de Kosetsu e Itoki, percebendo que ele se tornaria o homem mais procurado do mundo ninja, e foi embora. Depois de um momento, Itoki e Kosetsu começaram a retornar para a vila, imaginando como seria o futuro deles e o que farão daqui pra frente. Muitos anos no futuro, Kosetsu estava falando para Yumiko sobre o que vai fazer no futuro, falando que Itoki conseguiu seu primeiro emprego e que talvez não dure muito nele. Enquanto isso, na estação de trem, um menino acaba derrubando seu boneco nas linhas do metrô e vai pegá-lo, mas ele rapidamente é salvo por Itoki, que diz para ele ter mais cuidado. O garoto até pergunta se ele é um ninja, mas Itoki diz que essas coisas não existem. Bom, amigos, é isso. Puta anime ruim do caralho. Mas eu trouxe aqui, eu fiz esse sacrifício por vocês, meus queridos, meus amigos, tá? Eu fiz por vocês, meus amigos, tá? Passei por essa tortura de assistir, escrever e narrar essa merda.
Dito isso, comenta aí embaixo o que vocês acharam desse anime, né? Porque Minahasa é muito boa. Comenta aí o que vocês acharam dessa obra deveras suspeita, né? Desculpa aí pela demora do vídeo. Tive alguns probleminhas, minha gata não tá muito bem. Não tava muito bem, na verdade, né? Agora ela tá mais ou menos. Deixe muito like nesse vídeo, tá? Muito like, tá? Muito like. Enfim, eu não sei mais pedir esses negócios não, tá? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Aí, assiste o outro videozinho que eu lancei antes, vai, tá bem legal, ele tá bem divertido, vai, assiste lá, vai, clica pra assistir, vai, assiste, vai, clica ali, ó, vai, clica, assiste, pô, meu último vídeo tá bem legal, bem engraçadinho, vai, assiste lá também, pô, assiste. Esse aqui de Solo Leveling, já viu, porra, legal pra caramba, mano, pô, muito massa, assiste lá, vai.